Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer as dicas de apostas dos jogos que acontecem nesta rodada de quinta-feira, tá bom? Quinta-feira tem bastante coisa interessante, incluindo futebol americano, tênis, que rola lá na China, então já vai ter jogo de madrugada aqui, e futebol. Claro, vamos para a tela então? Tá lá, nós vamos começar falando de tênis e a gente vai lá para a China, onde está rolando o ATP, né, Masters de Xangai, né, o masculino, e em Pequim, o WTA de Pequim, tá bom? Quem ainda não tem conta, seguir aqui os nossos parceiros do VBet, beleza? VBet, esse site aqui, que é entre os sites que estão aí licenciados, preparando-se para a autorização aqui no Brasil, tá bom? Então, vamos lá que VBet tem esse jogo, não vai ter exatamente os games que a gente quer, por quê? Porque a gente também está querendo pegar uma boiada, né? Então, vamos lá. É o jogo entre o chinês Zizhen Zhang contra Zizou Bergs, tá bom? É o primeiro round aí desse Masters de 1000. O Zhang, ele é o 41º do ranking, né? Ele perdeu a final de Hangzhou para o Marin Cilic e recentemente foi eliminado em 3 sets por Alejandro Davidovich Fokina no Aberto da China, tá? A sua forma em quadras duras é meio inconsistente, né? Com apenas uma quarta de final em 2024. Já Zizou Bergs é o 73º do ranking, perdeu também na primeira rodada em Pequim para o Lorenzo Musetti, mas teve bons resultados recentes na Copa Davis, tá bom? Ele ainda não chegou em quartas de final em torneios da ATP em quadras duras este ano, igual essa aqui de Xangai. Tem tudo para ser uma partida bem disputada, gente. E a dica que a gente vai dar é que o jogo tenha mais de 20 games e meio, tá? Aqui, ó, total de games, total de jogos, a gente só tem a opção a partir do 21.5, tá? Aqui no VBet. A dica que o nosso especialista queria que a gente pegasse é acima de 20.5, mas a menor que tem aqui é 21.5. Você vê que paga 1,47, o site não abriu ainda menos games do que isso, tá? Isso é juntando os dois jogadores, todos os sets. Então, se alguém ganhar, por exemplo, de 6-4 e 6-4, dá 10 games, né? 6 mais 4, mais 10 dá 20 games. Aí a gente perderia essa aposta. A gente precisa que tenha 22 games, ou seja, que sejam sets mais disputados ou que tenham 3 sets aí, pelo menos, tá bom? Então, essa é a dica, a gente acha que vai ser um jogo disputado e fica sendo essa dica da rodada na China, tá bom? Vamos para o futebol? Vamos falar do futebol brasileiro para começar, né? A gente tem aqui, ó, 2 jogos do Brasileirão nessa quinta-feira. A gente vai falar primeiro desse aqui, ó, Fluminense contra Cruzeiro. Fluminense contra Cruzeiro, um jogo bastante importante, né? É um duelo de 2 times tradicionais do futebol brasileiro, mas que estão vivendo uma situação diferente cada um, né? O Cruzeiro está lutando ali na parte superior da tabela, está tentando garantir o seu lugar para a Libertadores do ano que vem, e o Corinthians está sofrendo aí. Desculpa, o Fluminense, né? É que o Corinthians também está sofrendo, mas o Fluminense está sofrendo aí entre os times que podem ser rebaixados, né? Aqui no VBet você vê isso daí, que é uma coisa que você não vê em todos os sites. Olha aqui, ó, a posição do Fluminense, 18º, do Cruzeiro, 8º. Mostra a pontuação e os jogos recentes. Você vê ali que o Fluminense tem 3 derrotas e 2 vitórias, enquanto que o Cruzeiro tem 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, tá? Nos últimos 5 jogos. O Fluminense começou aí a temporada com Fernando Diniz, né, como técnico, e trocou para o Mano Menezes, e deu uma boa melhorada, né? O time começou a ganhar, começou a ter resultados mais consistentes, resultados mais baixos também, né? Não tomava mais gols, era muito 1-0 ali, ou seja, o time se defendeu bem e chegou aí, né, na Libertadores, foi eliminado recentemente, e se tornou um time que cede poucos gols, né? Que era o contrário do que era o Fluminense no começo da temporada. A equipe com o Mano Menezes deu muito mais importância à defesa do que ao ataque. O Cruzeiro também está marcando poucos gols nas suas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Para vocês terem ideia, os últimos 6 jogos do Cruzeiro, 5 deles tiveram 3 gols ou menos, né? Na verdade, tiveram menos que 3 gols. Por isso, a nossa expectativa é de um jogo com poucos gols, tá bom? Então, nessa partida aqui, a gente vai no abaixo de 2,5 gols. Tá aqui, ó, total de gols.
2,5, menos de 2,5, tá? Abaixo de 2,5 paga 1,51. Ótimas odds já, tá, pessoal? A gente ganha isso daqui se tiver 2 gols no jogo, 1 gol ou nenhum gol. Então, se for 0 a 0, 1 a 0, 1 a 1 ou 2 a 0, a gente ganha essa aposta. A gente só não pode ter 3 gols ou mais. Tá pagando muito bem. Essa fica sendo a dica para o primeiro jogo, Fluminense e Cruzeiro. Vamos falar, então, do outro jogo, que é Criciúma e Atlético Goianiense, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui, Criciúma, Atlético Goianiense. Vamos começar analisando aí a tabelinha aqui, ó. Criciúma está na 14ª colocação e o Atlético Goianiense na última, né, 20ª colocação. O Atlético Goianiense praticamente já está rebaixado. Acho que só um milagre matemático aí para conseguir fugir aí, mas acho que está praticamente oficialmente na segunda divisão aí, ou vamos dizer, extraoficialmente, o Atlético Goianiense. O Criciúma subiu da Série B nessa temporada e está fazendo um ótimo campeonato. Está ficando ali no meio da tabela, do meio para baixo, mas não está perto dos times que estão na zona de rebaixamento. O Criciúma está indo muito bem, com resultados surpreendentes, né? Aqui é uma briga do meio da tabela do Criciúma, né, que está buscando também ficar em uma posição que conquiste uma vaga para a Copa Sul-Americana, pelo menos pro ano que vem, né? Um time que não está acostumado a jogar grandes competições, mas vem bem. O Atlético Goianiense, então, como falamos, tudo indica que será rebaixado. Esses times, desculpa, já jogaram no primeiro turno, né? Foi Atlético Goianiense jogando em Goiás contra Criciúma. E o Criciúma venceu essa partida fora de casa por 2 a 1. Agora vai jogar na sua casa o Criciúma e a gente espera um resultado bom também dentro de casa, né? Por isso a gente vai dar 2 dicas aqui. A primeira delas é vitória do Criciúma em casa, tá? Paga 1,90, ou seja, altas odds com certo risco. A gente vai deixar a segunda dica um pouco mais segura, que é o empate anula aposta, tá? O draw no bet para o Criciúma pagando 1,36. A diferença é, no resultado, aqui a gente só ganha se o Criciúma vencer a partida. A gente perde o dinheiro da aposta se o Criciúma empatar ou se o Criciúma perder, né? Se der vitória do Atlético Goianiense. Já no empate anula aposta, ou draw no bet, ou DNB, a gente ganha com a vitória do Criciúma, do mesmo jeito, e a gente perde com a vitória do Atlético Goianiense. Só que em caso de empate, o site devolve o nosso dinheiro, né? Então a gente paga, recebe menos, no caso de acertar, né? Você vai receber multiplicado por 1,36 em vez de 1,89, né? Bem menos, só que caso acabe empate, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Então é muito importante aí esse draw no bet. Eu gosto do Criciúma para vencer esse jogo, mas Criciúma é um time que às vezes ganha fora de casa, às vezes perde em casa, né? Não dá para saber. Eu acho que não vai perder aí do Goianiense, mas o draw no bet é a aposta mais segura, tá? O empate anula a aposta. Vamos dar uma olhada na Série B do Brasileirão? A gente tem uma partida na quinta-feira que é Operário e Chapecoense, né? Quem vê as nossas lives e os nossos BetBox Tips, as nossas dicas, que já estamos há um ano quase dando dica todo dia, sabe que a gente fala. A Série B é um campeonato de poucos gols, né? Tem uma média baixa de gols e os sites ajustam aí as odds para poucos gols. Sempre as linhas vêm baixas, né? O Operário, a gente já falou bastante, é o time que tem a menor média de gols dos seus jogos da Série B, né? 1,6 gols por partida, ou seja, a Série B já tem poucos gols e o Operário é o que tem menos gols em toda a Série B, né? É o pior ataque da competição em termos de gols marcados, tá? E também tem a defesa menos vazada. Então não é assim, o Operário vai muito mal, tal. Eles não fazem muitos gols, mas também não tomam muitos gols. É um time que gera poucos gols na sua partida. Você vê que estão na 10ª colocação, né? E a Chape está na 13ª, ou seja, times que estão aí no meio da tabela, né? E a gente vai nessa ideia de ter poucos gols no jogo, tá bom? A Chapecoense também tem uma média baixa, 1,9 gols por partida. A gente vai dar a dica de abaixo 2,5 gols. Vamos ver como que tá essa linha aqui, ó. Abaixo de 2,5, tá pagando 1,35. Já fica uma boa dica, se você quiser apostar sozinho isso daí, você vai ganhar 35% do valor que você colocar, ou se você quiser combinar numa duplinha, você pode pegar de repente aquele empate anula aposta lá do Criciúma. Acho que é uma boa dupla aí essas duas apostas, tá bom?
Mesmo assim, vocês decidem o que acham melhor. A dica é abaixo de 2,5 gols para essa partida, tá bom? A gente ganha se tiver nenhum gol, 0-0, um gol, 1-0 para um dos lados, 1-1 ou 2-0 para um dos lados, tendo 2 gols, a gente ainda ganha essa aposta. A gente só perde se tiver 3 gols no total, tá bom? Acho que é muito boa essa aposta. Vamos falar de Liga Europa? Pois é, tá rolando a Liga Europa, né? Vamos dar uma olhada? A gente vai falar primeiro desse jogo aqui, que é o Ferencváros contra Tottenham Hotspur da Inglaterra, né? O Ferencváros é um time da Hungria, ocupa a 2ª posição no campeonato nacional da Hungria, tá? E vai receber no seu estádio o Tottenham, que é um bom time da Premier League do campeonato inglês. Essa é a 2ª rodada da Liga Europa, que está reformulada, né? Assim como a Champions League, tem mais times na disputa e um formato aí diferente nessa primeira fase. O Tottenham venceu o primeiro jogo contra o Karabag do Azerbaijão por 3-0, né? Então uma vitória tranquila do Tottenham. E o Ferencváros perdeu para o Anderlecht fora de casa, mas perdeu por 2-1. Então agora o Ferencváros joga na sua casa. Apesar de ser um time bem arrumadinho, o Ferencváros pode incomodar. A gente acha que a diferença ainda é muito grande entre os dois times, né? Mesmo o time jogando em casa, a gente acredita na vitória do Tottenham, tá bom? Vitória do Tottenham fora de casa, tem sempre esse risco. 1,45, tá bom? 1,45 para o Tottenham vencer o Ferencváros fora de casa, tá bom? Essa vai ser a nossa dica para esse jogo da Europa League. Tem outro jogo interessante aqui, né? Lazio, da Itália, contra o Nice, da França, né? Aqui, ó, Lazio contra Nice. A gente vê favoritismo dos donos da casa, mas não tão grande assim, ó. 1,84 para Lazio, que está aí na 3ª colocação, né? Você vê que teve uma vitória na rodada de estreia e o Nice teve empate, né? A Lazio vem numa boa fase recente, né? Tem 2 vitórias seguidas. Uma foi essa estreia na Liga Europa e a outra pelo Campeonato Italiano. Nos últimos 5 jogos, contando todas as competições que participa, a Lazio perdeu apenas um jogo, tá? Venceu 3 e empatou outra partida. No Campeonato Italiano, a Lazio está invicta jogando em casa. São 2 vitórias e um empate em 3 partidas quando joga no seu estádio. Já o Nice está vindo de 2 empates nos últimos 2 jogos, né? No Campeonato Francês, vem com retrospecto bem ruinzinho quando atua fora de casa. Em 4 jogos fora de casa, o Nice só venceu 1. Né? A Lazio jogando em casa, onde costuma vencer. O Nice não costuma vencer fora de casa. E a gente acredita que é uma boa a vitória da Lazio, tá bom? Tá pagando bastante, gente. Tem um risco. 1,84. Se você quiser arriscar um pouquinho menos, tem o Draw no Bet. O empate anula a aposta. Tá aqui, ó, 1,35 para você fazer uma dupla, uma tripla ou arriscar menos. Aqui a gente ganha com a vitória da Lazio e se empatar, a gente tem o dinheiro devolvido, tá bom? A gente só perde se o Nice ganhar fora de casa, que é bem improvável. Então fica essas 2 dicas se você quiser ir na Lazio, né? Lá ali na vitória seca ou no empate anula aposta, tá bom? Uma outra dica aqui, gente, uma informação importante, muita gente tem essa dúvida. Eu falo assim, o site devolve a aposta se você fizer. É assim mesmo, o site devolve o seu dinheiro. Mas e se você coloca uma aposta com 2, 3, 4 partidas, né? Uma combinada? O site vai cancelar toda a sua combinada? Não. O site tira esse jogo da sua combinada, tá? Ela é anulada, como se você não tivesse colocado. Então, se você fez uma dupla com essa aposta, é como se você tivesse apostado no outro jogo apenas, né? Então, vai dar o resultado do outro jogo e o multiplicador do outro jogo. Não vai multiplicar por essa aqui em caso de empate, tá? É uma aposta muito boa, empate anula aposta, né? Ou chama empate cancela aposta, ou draw no bet em inglês, DNB. Por quê? Porque quando você acha que é muito provável que um time ganhe, pode até dar uma zebra e levar um empate, mas não deve perder, você se garante aqui com esse empate anula aposta e pode fazer aí uma duplinha, uma triplinha com essas dicas, tá bom? Fica, então, essas 2 dicas. Tem outro jogo da Liga Europa, né? É o Twente contra o Fenerbahçe, né? Eu não sei como que fala, o Fenerbahçe é o time da Turquia. A gente já falou desse time aqui. Na verdade, esse time está fazendo a gente errar às vezes, né? A gente ganhou algumas apostas a favor do Fenerbahçe e também perdeu 1 ou 2, né? O time turco contratou o lendário técnico português Mourinho para essa temporada e contratou
outros bons jogadores também para o Mourinho escalar. E o time vinha aí com a promessa de ir muito bem no campeonato turco, né, já que está gastando esse dinheirão com o time, e se posicionar bem nas competições europeias, no caso a Liga Europa, onde estão aqui, quem sabe brigar por uma Champions aí na próxima temporada. Mas, né, deu uma outra tropeçada. Na opinião dos nossos especialistas, o time vai brigar pelo título dessa Liga Europa. Pois é, nossos especialistas acreditam aí no Fenerbahçe, né? Vai ter que brigar aí, tem Tottenham, tem Lazio, a gente tá falando aí, né, outros times interessantes que estão nessa Liga Europa. Bom, nessa partida, eles vêm como visitantes e enfrentam o Twente, que é um time da Holanda, né? Tá fazendo um bom campeonato holandês, o Twente. Lembrando que na Holanda, normalmente tem o domínio do PSV e do Ajax, e o Ajax não vem bem nos últimos 2 anos, né? PSV dominando lá. O Twente está na 4ª colocação no campeonato holandês, e no primeiro jogo dessa Europa League, empatou fora de casa contra o Manchester United, né? Então foi um bom resultado para o Twente, esse empate que a gente está vendo aí, né? Pegou o Manchester United lá na Inglaterra e empatou. Tudo bem que, assim, até minha avó tá ganhando ou empatando com o Manchester United, mas é um bom resultado. A gente perdeu aquela aposta porque a gente acreditava na vitória do Manchester United, mas eu pessoalmente não aposto mais no Manchester United nesse ano. Não vou apostar, prometo aqui que eu não aposto no Manchester United nessa temporada, né? Nossos especialistas vão jogar algumas dicas do United aqui e eu vou falar para vocês, mas eu vou sempre falar na minha conta com o meu dinheirinho pessoal aqui, o United está de castigo, Manchester United está barrado. Bom, a gente vai apostar aqui novamente contra o Twente, tá bom? Apesar do time jogar em casa e estar bem, nosso especialista acredita que o Fenerbahçe leva uma vantagem, tem um melhor time. Tudo bem que está jogando fora de casa, por isso a gente vai pegar aqui uma boa opção. Você vê que os times têm quase a mesma chance de vitória nos sites, né? O visitante até é a zebra, por pouco, olha aqui. Desculpa, o visitante é o Fenerbahçe, é favorito. Olha aqui, 2,54 contra 2,76 do Twente, que é o dono da casa, né? A gente vai no dupla chance, tá bom? O dupla chance é um pouquinho mais provável de acontecer, que quer dizer o quê? Empate ou visitante, empate ou time 2, empate ou Fenerbahçe, a gente ganha nessas duas opções, tá? Diferente do draw no bet, a gente ganha no dupla chance com empate e ganha com a vitória do Fenerbahçe, tá bom? Então, time 2 ou empate, paga 1,45, é o dupla chance. Aqui a gente só não pode ver o Twente ganhando esse jogo. Se for empate ou se der Fenerbahçe, a gente vence. Essa aposta 1,45, tá? Uma boa dica para vocês. A gente vai dar uma olhada agora no voleibol feminino paulista, né? Campeonato Paulista de voleibol feminino é o jogo 2 da semifinal, tá? Esse jogo não abriu ainda nas casas de aposta. Lembrando, eu sempre falo isso para vocês, né? O voleibol, principalmente as ligas regionais, estaduais, como é o Campeonato Paulista, abre só no dia do jogo essas apostas, né? Elas não abrem antes. Elas vão abrir só no dia de manhã, então elas vão abrir amanhã cedo só, talvez. Por isso, eu vou puxar aqui a tela para mim e vou falar a dica e depois a gente vai para futebol americano também, tá bom? A dica é a seguinte, gente, a gente tem esse jogo 2 da semifinal, né, entre SESI Bauru e Pinheiros, né? O SESI Bauru venceu o primeiro jogo fora de casa, inclusive a gente fez ao vivo essa transmissão, né? Foi 3-1, a gente fez a live e conseguiu acertar todas as dicas na live, né, que era para o SESI vencer e por vencer por 2 sets de diferença, pelo menos, e foi exatamente o que aconteceu, né? Agora o SESI Bauru joga em casa, diferente do primeiro jogo, a gente espera mais uma vitória, que é o melhor time, o SESI Bauru, tá bom? É uma equipe que tem mais orçamento, maior investimento e tem melhores jogadores no papel devido a isso. A lógica é que o SESI vença por 3-0 ou 3-1. Assim como foi a primeira partida. Então, a nossa entrada principal é a mesma, né? SESI Bauru, handicap, tá? Handicap para o SESI Bauru de menos 1,5 sets. Ou seja, handicap de menos 1,7,5. O SESI Bauru precisa ganhar por 2 sets. Na prática é o seguinte, o SESI Bauru precisa ganhar de 3-0 ou 3-1. Pode perder um set só. Se o Pinheiros
ganhar 2 sets ou ganhar o jogo, né, 3 sets, a gente perde essa aposta. A gente acha que o SESI Bauru ganha de 3-0 ou 3-1, principalmente agora jogando em casa, tá bom? A outra dica, porque tem alguns sites que não abrem essa opção de handicap de sets, tá bom? A outra dica que tem na maioria dos sites é uma aposta interessante, principalmente para vocês que acompanham as nossas dicas no futebol. Quando o time é muito favorito, eu sempre chamo aquela aposta que é o halftime barra full time, né? O HT barra FT, também chamado de meio tempo partida completa, intervalo barra final do jogo, que o time que é muito favorito precisa ganhar desde o primeiro tempo e ganhar a partida. No vôlei tem uma aposta igual, né? Uma aposta quase igual, que é para o time vencer o primeiro set e a partida completa, né? Essa aposta a gente acertou no jogo anterior também, foi 3-1, mas o SESI venceu o primeiro set, perdeu o segundo, e aí venceu o terceiro e o quarto sets. Então, essa dica aqui é para SESI Bauru vencer o primeiro set e a partida. Se for 3-0, a gente acerta. Se for 3-1, mas não pode perder o primeiro set, né? A gente acerta também, tá bom? E se for 3-2, né, que a gente perderia o handicap menos 1,5, que é a outra dica, mas o SESI vencer o primeiro set, a gente ganha nesse caso. Então, são duas apostas aí similares, mas diferentes. E a gente dá aqui as dicas até para vocês entenderem o que são todos aqueles mercados, aquelas apostas que aparecem, às vezes você nem sabe o que é, a gente dá a dica aqui. Aliás, se você tiver dúvida sobre algum mercado que eu falei, ou mesmo algum que você viu e não entendeu no site que você usa, deixe nos comentários, tá, dos nossos vídeos e dos nossos posts, que a gente sempre vai responder vocês, nossa equipe ou eu mesmo vou lá e respondo ensinando qual que é a boa, tá bom? E é isso aí, a gente vai para os esportes americanos, vamos começar a falar de beisebol, né? A MLB ou MLB, a gente tem Atlanta Braves jogando no estádio do San Diego Padres. De novo, né? A gente falou sobre esse jogo ontem, o beisebol sempre põe aí jogos em dias seguidos, né? E a gente acertou as 3 dicas que deu ontem, né? Será que a gente vai acertar de novo todas? Não é sempre que isso acontece, mas a análise foi perfeita e acertamos todas as dicas. Foi vitória por 4-0 aí dos Padres, tá bom? Vamos ver então a análise do nosso especialista de hoje, né? Promete ser mais um jogo intenso, o confronto vai colocar aqui no montinho, né, no mound, o pitcher Max Fried contra o rebatedor Joe Musgrove, tá bom? Apesar de Fried ser um arremessador mais forte, ele vem aí de pouco descanso, né? Ele já teve dificuldade contra o San Diego Padres nessa temporada. Ele permitiu 3 corridas, tá? Em 4.1 entradas que ele participou do jogo, tá bom? E o rebatedor Joe Musgrove do San Diego vai ser aí o confronto, o duelo aí dessa noite, tá? Esse jogo acontece às 9h40 da noite, horário aqui do Brasil, dessa quinta-feira, tá bom? É isso aí. Não, desculpa, dessa quarta-feira. Eu tô perdido aqui, gente. Quarta-noite já tem esse jogo, tá? Diferente dos outros jogos que a gente tá falando de amanhã. Bom, o San Diego Padres tem uma leve vantagem em termos de ataque. O time tem uma melhor performance no geral e um banco e quadro de jogadores aí na reserva e à disposição superior, tá bom? Mesmo que o Atlanta Braves tenha um histórico superior contra o San Diego Padres e no total, o retrato do momento agora é o San Diego Padres vem numa melhor fase, tá bom? A falta de consistência do Atlanta Braves no ataque pode pesar nessa partida, igual aconteceu ontem, tá bom? Então, a primeira dica é vitória do San Diego Padres. Você vê que nas estatísticas aqui é quase que um empate, né? Qualquer um poderia ganhar. Você vê que tá praticamente 1,90 contra 1,80, né? Ó, tá 1,91 para os Braves e 1,79 para os Padres. Então, ótimas odds aí. Claro, arriscado, mas a gente acredita que o San Diego Padres é bem mais favorito do que esse 1,79, tá bom? O San Diego Padres tem um ótimo histórico, tá? Dos últimos 86 jogos, ganhou 57, tá? Para vocês terem uma unidade aí, é como se fosse, se você apostasse em todos eles, um retorno de 18% no investimento, tá? 22 unidades, 22,20 unidades positivas aí se você tivesse apostando em todas essas partidas a favor do San Diego Padres, tá? Com o Max Fried enfrentando dificuldade nos jogos de playoffs, ele que vai ser o pitcher adversário, ele está cansado e tem uma performance inconsistente, tá, no Atlanta Braves. Essa aposta parece muito boa porque ele vai ser
o arremessador titular dessa partida, né? Aí a gente vai para outra dica, tá? Que também é uma dica que demos ontem, é a mesma aqui, que é o total de corridas para o time 1, o Atlanta Braves. Então, aqui é o total de corridas do jogo, total de corridas do time 1, tá? A linha é 3,5, ou seja, o time vai conseguir 4 pontos, 4 corridas ou mais, ou 3 ou menos. A gente acredita que Atlanta Braves, o time 1, não consegue fazer mais de 3 corridas e meia, tá? Então, a gente vai apostar aqui, ó, menos de 3,5, ou seja, under, abaixo de 3,5 corridas, tá bom? Dá 1,62 de odds para o time não marcar aí nenhuma corrida, tá bom? Ontem foi 4-0, vamos ver hoje como que vai ser nessa noite. E para finalizar, bom, antes de finalizar eu vou falar, né, por que que nosso especialista acredita nesse total baixo de corridas para o Braves, né? Bom, o Atlanta Braves, nos jogos como visitante, tem um ROI, né, um ROI de 19%, ou seja, tem também um bom retrospecto. Mas eles não conseguiram bater essa linha de corridas nos últimos 25 jogos de 40, né? Então, assim, dos últimos 40 jogos, em 25 deles, eles não conseguiram bater a linha proposta pelo site, que é essa linha de 3,5. Então, essa aposta faz muito sentido para o nosso especialista, né? O desempenho inconsistente do ataque em confrontos recentes pode indicar que eles não vão conseguir superar a linha de 3,5 pontos, tá bom? Ainda mais com o Musgrove no bastão, tá bom? Essa, então, fica sendo aqui a dica para o total de corridas do Atlanta Braves, tá bom? Vamos fechar aqui, ó, total de strikeouts, né? Total de strikeouts para o Max Fried do Atlanta Braves. A gente vai falar que ele vai ter menos de 4 strikeouts e meio, ou seja, abaixo de 4,5 strikeouts. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Precisamos ver aonde está essa linha do Max Fried, tá? Que é o pitcher, o arremessador do Atlanta Braves. Vamos ver se a gente acha aqui. Ainda não abriu. Na verdade, já abriu e já fechou, né, galera? Porque eu tô gravando no fim da tarde esse jogo, vai ser daqui a 4 horas a partida. E as apostas ficam abertas aí durante a madrugada e amanhã, e conforme vai ficando mais perto do horário, vai fechando. E talvez abra quando começar o jogo ao vivo, tá bom? Não tem mais essa aposta de jogador, você vê que só tem as apostas de jogo. Eles tiraram os jogadores, mas eu vou deixar a dica aqui, tá bom? A gente acha que o Max Fried, o pitcher do Atlanta, não faz 5 strikeouts, ou seja, vai ser menos do que 4,5 strikeouts. Considerando o histórico dele nos playoffs e a pressão que ele pode sentir, né, e o ataque do San Diego Padres, que é fantástico, apesar, a gente vai apostar contra a linha do Max Fried para ele conseguir menos de 5 strikeouts, tá bom? Essa vai ser a aposta. As odds vão estar em torno de 1,80, tá? Se você achar essa aposta aberta ainda. Eu já vou parar aqui para você fazer correndo essas apostas. Vamos então para o futebol americano. Bom, agora a gente vem para NFL. Pois é, né? Futebol americano, quem gosta, tem um jogo só nessa quinta-feira. É uma semana que começa, a partir de agora, as semanas de folga para alguns times, né? As bye weeks, como eles chamam. Alguns times não jogam e descansam na semana, tá? Nessa semana é o caso dos Detroit Lions, Los Angeles Chargers, Philadelphia Eagles e Tennessee Titans. Esses times não vão jogar, tá bom? A gente sempre traz as dicas dos jogos de quinta-feira e já vamos deixar do único jogo, que é esse aqui, ó, Tampa Bay Buccaneers jogando lá no campo do Atlanta Falcons, tá bom? A primeira análise, a gente vai pegar aqui um corredor dos Buccaneers, né? Deixa eu abrir aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó, jardas de corridas, né, dos jogadores e tentativas de corridas. A gente vai falar sobre as tentativas de corridas de um jogador do Tampa Bay Buccaneers, né? O Tampa Bay Buccaneers não é o time que tem muitas corridas assim de bolas na NFL. Porém, o Atlanta Falcons sofre muito com jogadas por terra, jogadas de corrida, né? O Atlanta Falcons cede, em média, nesse ano, 145 jardas por partida, tá bom? Então, eles cedem aí 145 jardas por jogo e a equipe adversária, qualquer time aí que joga contra o Atlanta Falcons, consegue, em média,
36 corridas por partida. Ou seja, o próprio técnico e o time chama jogadas de corrida muito mais do que jogadas de passe. 36 vezes por jogo, tá bom? Em média, contra os Atlanta Falcons. Por quê? Porque a defesa deles é fraca por corrida e os outros adversários exploram as jogadas por terra, tá bom? O Tampa Bay Buccaneers tem um corredor muito bom, o Buck Irving, né? Ele começou essa temporada como o segundo running back do time, mas nas últimas 2 rodadas já teve mais corridas do que o jogador titular, né? Do que o running back titular, o Rachaad White. Então, o Buck Irving tá ganhando aí a posição, tá correndo melhor do que o Rachaad White. Diante de um cenário e um time que cede muitas corridas e o técnico deve pedir muitas jogadas de corrida, a gente acredita que o Buck Irving, assumindo a titularidade das corridas, vai fazer boas tentativas nessa modalidade, né? Nesse estilo de jogada. Então, a gente tem 2 opções aqui, ó, jardas de corridas, ou seja, o Buck Irving para correr mais que 43 jardas e meia ou menos, né? Você vê que tem o Buck Irving e o Rachaad White, que é o titular, você vê que ele tem menos, né, estatística aqui, ó, a gente espera menos corridas dele do que do Buck Irving, como a gente está falando, e nós vamos falar sobre as tentativas de corrida, tá bom? O Buck Irving terá mais de 10 tentativas e meia, ou seja, 11 jogadas consideradas tentativas de corrida com o Buck Irving, tá bom? Se tiver 11 ou mais, a gente ganha essa aposta. Se tiver 10 ou menos, a gente perde essa aposta. Algumas casas de apostas abriram essa linha no 9.5, tá bom? Aí é mais provável, porque uma a menos que a gente precisa para acertar a aposta seria acima de 9,5. Pode ir 9,5 se vocês acharem, tá bom? Aqui no VBet abriu 10,5 só. Quem sabe amanhã, durante o dia, abre antes do jogo mais opções. A outra dica, a gente vai pegar um jogador do Atlanta Falcons, né, para tentar pegar um de cada lado. A gente vai aqui nas estatísticas gerais de jogadores, né, e a gente vai falar justamente desse aqui, que é o jogador mais provável para fazer um touchdown no jogo, pelo menos, né, é o Bijan Robinson, né. O Bijan Robinson é o melhor jogador do ataque desse time do Atlanta Falcons, né? Ele tem, em média, 90 jardas por jogo, sendo recebida em passe ou corrida, mas é uma média de 90 jardas por jogo. A defesa dos Tampa Bay Buccaneers já cedeu 7 touchdowns esse ano. 7 touchdowns por corrida, tá bom? E só um por passe. Então, são 8, né? 7 por corridas e 1 por passe, mostrando aí muito que os adversários também exploram a corrida contra essa defesa do Tampa Bay Buccaneers. Isso mostra a fragilidade do time por terra, né? E a gente acredita que o Bijan Robinson vai fazer um touchdown a qualquer momento na partida. O Bijan Robinson ainda não foi bem nessa temporada, não está com muitos touchdowns, mas a gente acredita que nesse jogo ele vai começar a engrenar, tá bom? Então, é aí, ó, pagando 1,80 para um touchdown do Robinson a qualquer momento na partida. É igual quase a aposta de um jogador fazer um gol no futebol a qualquer momento, né? Você vai lá e fala assim, ah, o Vini Jr. para fazer um gol a qualquer momento, Harry Kane para fazer um gol a qualquer momento. Aqui, Bijan Robinson para fazer um touchdown em qualquer momento, seja por passe, seja correndo, seja dando cambalhota, não importa. Desde que ele faça um touchdown, a gente ganha essa aposta. Combinado, galera? Bom, o programa de hoje ficou comprido, eu encerro por aqui, lembrando, amanhã venho com mais dicas para sexta-feira, tá bom? Siga nosso canal nas redes sociais e pegue as notícias quentes de última hora, que a gente manda algumas dicas que não dá tempo de colocar no programa, entram só nas redes sociais, tá bom? Principalmente o nosso Instagram, tá? A conta é @BetBoxTV, segue lá, fica de olho nos stories e nos posts, e o YouTube que põe todos os programas na íntegra. O nosso YouTube também é @BetBoxTV. Amanhã volto com mais. Tchau, tchau.